Om Gyanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chokshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadhalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhaktavandavam Gaura Manobishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Paryam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismerahasara Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Brindaye Tulasi Deviyaye Priyaye Keshavasya Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyaye Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Primeiramente, eu gostaria de dar início, oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajaka Acharya Astotra Sata Shrimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E também a todo o Sri Rupanu Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia de Srila Gurudeva, de todos os mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir hoje mais uma vez para então dar sequência à leitura do livro Nitya Dharma. Hoje vamos falar sobre a relação entre Deus e a entidade viva. Bom, a palavra sânscrita dharma deve ser entendida da seguinte maneira. Ela é formada a partir da raiz dri, da raiz da palavra dri, que é um sinônimo de dharana, ou seja, reter ou possuir. Tá? Lembre-se do processo do Ashtanga Yoga, que você tem dharana, né? Dhyana, dharana, que é você conseguir reter o objeto na sua meditação, que é você conseguir segurar, no sentido figurado, né? Prender aquilo na sua concentração. Então, a palavra dharma, ela tem a mesma raiz da palavra dharana. E essa raiz é dri, D-H-R. Então, dharma significa aquilo que foi retido. Em outras palavras, a natureza associada à entidade viva ou a qualquer objeto. Qual natureza está associada àquele objeto, àquele ente? Isso se chama dharma. Então, a natureza ou qualidade que está sendo permanentemente que um ser retém permanentemente é a sua natureza eterna, ou o seu Nitya Dharma.
Tá? Então, o título do livro, Nitya Dharma, significa a natureza adquirida, a natureza eterna adquirida. A gente pode dizer assim. A natureza eterna e adquirida da alma. Nitya Dharma. Eu expliquei isso na aula anterior, na primeira aula, talvez, ou na aula anterior, quando eu expliquei sobre as 4 características de um objeto existente: nome, forma, qualidades e função, ou dharma, que seria o que? A natureza adquirida, a propensão que aquele objeto tem para existir, a função dele para existir, com a natureza dele, a função dele para a existência dele. Esse termo natureza está sendo empregado no outro sentido, tá? No sentido de função. Para que ele serve? Ele foi criado com qual finalidade? Nada é criado por acaso ou sem razão alguma, ou sem função alguma. Tá? Voltando ao ponto, todo objeto que existe, ele tem que ter um dharma. Então Deus não cria nada em vão, Deus não faz nada em vão. E aquilo que não tem dharma, com certeza não existe. Só que, por associação, você não consegue pensar e conceber algo que não exista. Então tudo que nós concebemos e pensamos é porque existe. Porque essas 4 características compõem a identidade eterna daquele objeto, ou daquele ente. No caso aqui, o nosso objeto de análise é a alma. Correto? Bom, a natureza ou qualidade, né, que está sendo manifesta pela alma, ela é naturalmente eterna. Por quê? Porque a alma ela é eterna. No Bhagavad Gita, Krishna explica que a alma ela não sofre transformações, a alma não se altera com o passar do tempo, ela não envelhece, ela também não nasce, ela também não morre, ela não fica doente, ela não evolui, ela não involui. Por isso que muitas vezes nós ouvimos algumas pessoas dizerem: busque a cura da alma, eu lavei a minha alma. Tudo isso são frases que não têm qualquer sentido estrito, né, real. Você pode falar de uma maneira figurada, mas isso não existe. Você não tem como lavar a alma, você não tem como curar a alma. A alma ela é sempre perfeita. O que você precisa fazer é despertar a alma do seu estado de inconsciência, no sentido de que agora a alma está sob o efeito do entorpecente ou da anestesia de Maya, que mantém ela inativa. Tá? Então você precisa ativar alguma coisa que já existe, que já é eterna. Você não precisa mudar nada. Então o sadhana não é para a alma, o sadhana é para o corpo sutil, que é o que? A mente, o falso ego e a inteligência. Esses precisam fazer sadhana. E com a prática do sadhana, você vai conseguindo organizar, disciplinar esse corpo sutil, bem como o corpo grosseiro. E aí o resultado desse sadhana, ele é uma forma de o quê? Facilitar o despertar da alma. Então, quando, pelo desejo do Senhor Supremo, uma entidade viva é criada, concomitantemente, a sua natureza intrínseca também é criada. A natureza ou qualidade, na verdade, é a natureza eterna dessa alma, que é Nitya Dharma. Mais tarde, seja por acidente ou por qualquer conexão com outro objeto deste mundo, se acontece alguma situação que tire aquela entidade viva dessa natureza eterna, quem se transforma não é a natureza eterna,
mas sim a entidade viva. Tá? Ou seja, eu posso em alguns momentos estar fazendo atividades que se referem à minha natureza eterna, que é o que? Servir a Krishna, mas nos momentos em que eu não estou fazendo isso, não significa que a minha natureza eterna, o meu Nitya Dharma, se corrompeu ou se transformou. Não. Eu, enquanto indivíduo, né, material, é que me transformei, é que me corrompi. Correto? Então isso aqui é só para alinhavar e dizer que essa natureza ela é sempre perfeita e sempre imutável. Então assim, conforme a pessoa vai fazendo a sua prática espiritual, essa natureza eterna ela começa a se sobressair em relação à natureza adquirida, que é essa natureza temporária de sermos quem nós somos neste nascimento. Nossas identificações corpóreas, sociais, culturais, etc, etc. Então é por isso que quando nós dizemos Sanatana Dharma, nos referindo ao que seria a religião védica, esse Sanatana Dharma, ele é um sinônimo de Nitya Dharma. Sanatana, a palavra Sanatana significa eterno também, bem como Nitya. Então Nitya Dharma é simplesmente um sinônimo de Sanatana Dharma, que significa o quê? A religião que manifesta a prática eterna da alma, a função eterna da alma. É por isso que, não sei se eu expliquei da outra vez, mas só para reforçar, que as práticas de Bhakti Yoga, as práticas do Sanatana Dharma, por quê? Sanatana Dharma, Nitya Dharma e Bhagavad Dharma são a mesma coisa, e Vaishnava Dharma são todos sinônimos. Essa função eterna da alma é servir a Krishna, servir a Deus. Então, o processo de Bhakti Yoga é o único processo, né, o Vaishnavismo é o único processo no qual as práticas que levam à perfeição são as mesmas que irão ser praticadas no estágio de perfeição. Você não as abandona. Por quê? Porque elas são atividades nitya, eternas. Eu não estou aqui tentando praticar algo para obter algo que seja diferente do que essa própria prática. Entende? Isso vai de contra, isso vai, isso vai de encontro, né? Ou isso é contrário a todas as demais ditas religiões. Em que você tem uma prática e depois que você obtém a perfeição, você já abandona aquela prática. Aquela prática é apenas um meio para você alcançar. Na prática de Bhakti Yoga, não. Todos os 64 processos de Bhakti que você pode praticar no estágio de imperfeição serão os mesmos que você irá praticar no estágio de perfeição. A única diferença é que em um você está fazendo sem ter relação direta com Radha e Krishna, e no outro você fará tendo relação direta com Radha e Krishna. Por isso, o processo de Bhakti Yoga é o processo mais sublime que existe. Tá? Bem como o Nitya Dharma, o Sanatana Dharma, correto? São os processos mais sublimes que existem. Por isso, pouca gente tem a capacidade de aceitar esse processo. Por isso, poucas pessoas têm a sensibilidade, né, para entender, né, essas sutilezas. Correto? Bom, vamos dar sequência. Então, existe um aforismo no Vedanta Sutra que diz: Krishna e sua potência são não diferentes um do outro.
né? São não diferentes um do outro. Só lembrando que eu estou fazendo sempre uma tradução simultânea, então o texto não é fluido da maneira como a gente gostaria, mas a informação ela vem com certeza. Tá? Peço perdão mais uma vez por esses tropeços. Bom, portanto, Krishna e a transformação da sua potência, que são as entidades vivas, também não são diferentes um do outro. Mas essa unidade, tá, ela existe apenas sob a perspectiva de que ambos são seres conscientes, são seres eternos e são seres dotados de bem-aventurança inerente, ou seja, Satit Ananda. Isso não significa que nós sejamos Deus. É aí que muita gente se enrola. É aí que todos os seguidores do Advaita Vedanta se enrolam. É aí que todos os seguidores do Shankaracharya se enrolam. Quando eles tentam entender o Vedanta Sutra e fazem e dão uma definição literal para as palavras, sem entender a sutileza da coisa. O ser não diferente não pressupõe que você seja o mesmo indivíduo. Entende? É não diferente sob alguns aspectos, que em outros versos ele explica também. Só que o que Shankaracharya fez? Shankaracharya, ele descontextualizou alguns versos dos Upanishads, do Vedanta Sutra, e os realinhou, né, dando uma outra interpretação fora do contexto original, que, obviamente, ficou cabível. Então, mas se você não entende, não estuda todo o contexto por trás, você acha que Shankaracharya ele disse o correto. Tá? Como que a gente entende isso melhor? Bom, tem uma série de aulas aqui no canal que é o Vedanta como ele é. Lá eu dou todos os detalhes sobre quem é Shankaracharya, que é a filosofia Advaita, como ele criou, né? Quais são os versos originais dos quais ele retirou fragmentos para criar os seus famosos Mahavakyas. Aham Brahmasmi Tattvamasi Sarvam Kaluidam Brahmam Pragyanam Brahmam Brahma Satya Jaganmitya e assim por diante. São 7 Mahavakyas de Shankaracharya. Bem como explico algo que pouquíssimas pessoas sabem, inclusive no meio Vaishnava, que é o fato de que, na verdade, Shankaracharya, ele é o próprio Shiva, e ele foi enviado por Krishna para fazer este serviço com uma intenção premeditada. Então, na verdade, quem quis criar o Mayavadismo, que é a filosofia de Shankaracharya, foi o próprio Krishna. Por quê? Porque ele quer afastar as pessoas que não têm qualificação para Bhakti ainda, aquelas pessoas que têm uma natureza invejosa, demoníaca, desfrutadora. Então, para eles, ele criou esse tipo de filosofia que é para mantê-los bem afastados de Bhakti. Então, é por isso que nós não combatemos Shankaracharya enquanto pessoa, nós apenas combatemos as suas ideias para estabelecer o que é a conclusão correta dos Vedas, e nem mesmo condenamos aqueles que seguem Shankaracharya. Por quê? Porque é o processo deles. Então, o fato de nós discordarmos não significa que nós repugnamos, né, ou nos incomodamos com a presença deles. Ao contrário, é um desejo de Krishna. Krishna quer que isso exista. Né? Então, tem os versos lá desse diálogo, que inclusive o próprio Shiva que conta para Parvati, como Krishna pediu que ele viesse a este mundo para explicar essa doutrina Mayavadi, que é uma espécie de budismo disfarçado. Em breve eu vou gravar uma aula falando sobre os 2 Budas e Shankaracharya,
Já terminamos o texto, que é uma tradução de um livro do nosso Parama Gurudeva, Srila Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj, onde ele explica em detalhes quem são os dois Budas, quem é o Buda Avatar, quem é o Sakyasingha Muni, e o que Shankaracharya tem entre eles aí, que é uma grande trama, é muito interessante, e eu tenho certeza que todos vão gostar muito de ouvir essas informações. Bom, dando sequência aqui então, a alma ela é semelhante a Deus em qualidade, porém distinta em quantidade. Isso é o conceito revolucionário que só Chaitanya Mahaprabhu apresentou. Tá? Até 500 anos atrás, quando ele apareceu, né? Mesmo os grandes acharyas do Vaishnavismo, como Madhva, Ramanuja, Vishnu Swami, Nimbarka, não haviam concluído, não conseguiram concluir, tanto que a filosofia deles é diferente. A filosofia deles é baseada em Vastu Parinamavada. Como expliquei na última aula, a transformação direta, pessoal, né, do corpo divino nos outros objetos da criação. Isso chama-se Vastu Parinamavada. Enquanto que Mahaprabhu ele veio e disse não. O princípio correto é Shakti Parinamavada. O que se transforma nos objetos da criação, nos entes da criação, não é Krishna, não é Narayana, mas sim as energias de Krishna. E cada energia tem uma função. Krishna ele permanece isolado. Krishna ele está totalmente separado de tudo isso. Tá? E ele não se envolve com o processo da criação, ele delega esse processo da criação. Não é Krishna quem cria, a gente pode entender isso claramente. Ele é o Senhor Supremo, mas ele não está nem um pouco interessado, inclusive, nessa questão de criação. Tá? Aí já é um outro divisor de águas entre o Vaishnavismo e as demais religiões. Para as demais religiões, excluindo o budismo, né, que não é teísta, e nem pode ser chamado religião também, enfim, para elas, tudo que elas sabem de Deus é a relação de Deus na criação do mundo material, e os seres humanos estão aqui, agora eles têm que se salvar desse mundo e voltar para Deus. O que Deus faz? Deus só cria. Deus cria, Deus mantém, depois vai ser destruído. Eles não sabem dizer mais nada sobre Deus. Toda relação que Deus tem na sua própria existência se limita ao mundo material. Né? Parece que lá no paraíso ele não faz outra coisa a não ser o quê? Olhar e tomar conta do mundo material. Na visão védica isso não tem absolutamente nada a ver, isso não faz sentido algum. Na visão védica, Krishna, eu não vou dizer 100% alheio, porque Paramatma é como se fosse um ouvidinho de Krishna aqui nesse mundo, é claro, né? Ele tá, mas é tão longe, é tão distante, Paramatma é a 10ª expansão de Krishna. Tá? Tô falando por alto, né? Não, mas é muito distante, entende? Então, Krishna ele existe não para criar o mundo material, isso aqui é simplesmente uma coisa que ele faz assim, ó, num estalar de dedos, num piscar de olhos. Na verdade, ele nem precisa nem piscar, ele só olha, né? Mahavishnu só olha e tudo se cria. Então, Krishna ele tem uma outra vida, ele tem uma outra realidade, ele tem um outro cotidiano. Para ele, a existência não se resume e nem se limita ao mundo material. Imagina, se Deus vai perder tempo com o mundo material, Krishna está absorto nos seus passatempos eternos, com os seus associados eternos, desfrutando dos mais variados humores, dos mais variados níveis de amor transcendental. Esse é o negócio divino. Essa é a ocupação divina. Ele não está preocupado com o mundo material, ele não está nem aí para o mundo material. Tanto que ele delega essa função para outras pessoas, né, para outras personalidades, perdão, e elas vão cumprindo. Mahavishnu, Garbhodakashai Vishnu, Kshirodakashai Vishnu, Ananta Shesha, e depois tem todos os semideuses que vão fazer esse trabalho por ele. E Krishna ele simplesmente não se preocupa. Ele se preocupa se uma alma entrou no mundo espiritual.
Aí ele recebe aquela alma com todo o amor, né? Dá um abraço naquela alma que deixa o mundo material e entra na morada eterna. Né? Ele só está preocupado com isso. Ele quer desfrutar. Deus é um grande desfrutador. Não pense que Krishna se preocupe com nada. Ele não se preocupa. Tá? Quem se preocupa conosco é Radharani, é Gurudeva. Né? Mas, de modo geral, a gente pode dizer que Krishna ele pouco se preocupa conosco. Tá? Então, isso é mais um fator que nos separa muito, é um abismo que nos separa de qualquer outra religião, de qualquer outra teologia, filosofia. Por isso poucas pessoas seguem esse processo, porque não é um processo simples. Você tem que estar num nível de evolução muito grande, um nível de consciência espiritual muito grande. É o topo da pirâmide. Tá? Não é pretensão nem presunção falar isso. É como os Vedas apresentam. Não são as minhas palavras, são as palavras dos Vedas. O Vaishnavismo é o topo da pirâmide. Correto? Bom, então vamos continuar lendo aqui. Então, Srila Gurudeva ele diz, lembrando que esse livro é de Srila Gurudeva, né, são aulas dele. Então ele diz aqui, Krishna é o ser completamente consciente e o mestre de Maya e de toda a energia material ilusória. As entidades vivas, no entanto, são também automaticamente conscientes, embora puras, por conta da sua presença dentro daquela potência marginal que eu expliquei na última aula. As entidades vivas são capazes de se tornarem subjugadas à Maya. Elas não são 100% conscientes o tempo todo. Isso é mais uma razão de que nós não somos Deus. Deus, ele é o Senhor de Maya. Deus não pode se iludir por Maya. Tá? Ele não está... quando ele entra em contato com esse mundo material, quando o próprio Krishna vem a esse mundo material, né, ele não se ilude por Maya. Ele continua totalmente livre, pleno de consciência. Ele explica para Arjuna isso, inclusive. Ele diz para Arjuna, a diferença entre eu e você é que eu sei todo o meu passado, todo o meu futuro, e você não. Eu lembro de tudo, mas você não. Tá? Então, Krishna ele é o possuidor de todos os poderes. E as entidades vivas, elas são o quê? Desprovidas de qualquer poder. Assim, existe uma diferença eterna entre Deus e as entidades vivas. Essa diferença e não diferença simultâneas estão para além do escopo da inteligência humana e, portanto, a partir de uma perspectiva filosófica, isso é conhecido como a doutrina da inconcebível diferença e não diferença simultânea, chamada de Achintya Beda Beda. Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, a original personalidade de Deus, que é uma outra forma de Krishna, tá? Ele é idêntico a Krishna, só que ele está num outro humor. A gente tem várias aulas que explicam isso, o próprio Chaitanya Charitamrita também é toda sobre a biografia de Mahaprabhu, que foi o avatar que apareceu há 500 anos, na Bengala, que é uma encarnação direta de Krishna. Tá? É Krishna na forma do seu devoto. Quando Krishna ele quer entender o que o devoto sente, ele encarna como o seu próprio devoto. Esse é Chaitanya Mahaprabhu. É belíssima essa lila de Krishna. Então Mahaprabhu ele extraiu o quê? A essência dos Vedas, né? E também das filosofias dos Vaishnavas preceptores, né? Como Ramanuja, Madhvacharya, Vishnu Swami, Nimbaditya, né? E harmonizou, tirou o que havia de melhor em cada uma delas, especificamente 2 pontos de cada uma delas, e depois ele revelou então a sua síntese, que é a doutrina
do Achintya Bheda Bheda Tattva. Vocês podem perceber que esse Achintya Bheda Bheda Tattva, a inconcebível semelhança e diferenças simultâneas, ela é uma regra que se aplica para tudo no universo. Tá? Eu explico bem isso num artigo que eu escrevi sobre a física quântica e o Vedanta. Está também na aula do Vedanta como ele é. Por quê? Quando os físicos quânticos observam que na realidade subatômica existem paradoxos, eles tentam resolver esses paradoxos como se eles não devessem existir, ou como se houvesse uma solução para eles. Mas na verdade não. A própria realidade divina dentro da matéria, ela é paradoxal. A própria relação da matéria com a matéria também é paradoxal. Ou seja, ela é o quê? Achintya Bheda Bheda, inconcebivelmente igual e diferente ao mesmo tempo. Isso é o quê? É um paradoxo. Duas coisas que não podem coexistir, mas estão coexistindo. Então, os paradoxos não são para serem resolvidos. Os paradoxos são para serem contemplados e admirados como sendo a realidade divina, a poesia divina. Deus faz poesia através desses paradoxos na realidade, é a poesia viva. É a poesia da criação, o que demonstra a genialidade divina e a especialidade divina, né? Onde só Krishna é capaz de criar todo esse universo maravilhoso e fantástico baseado num paradoxo. Então, uma má notícia para os físicos quânticos, eles jamais conseguirão resolver esses paradoxos. Esses paradoxos, eles são a linguagem divina. Eles são a linguagem através da qual Krishna pode manter a existência e a não existência, a criação e a não criação, né? Vivendo, existindo, né? Simultaneamente. Tá? Esse mundo, toda a criação divina é um grande milagre. Não existiriam duas opções, duas possibilidades, né, para que tudo isso existisse. Isso só existe em uma possibilidade, em uma forma. E essa forma é o próprio reflexo da natureza divina. É algo extremamente misterioso, tanto que a própria doutrina de Mahaprabhu, a própria teoria dele, vem com a palavrinha inconcebível, achintya. Não adianta querer que a mente material não vai conceber. Mahaprabhu já disse, é achintya, então pronto. Você não tem que... Você pode até querer, mas você não vai conseguir entender mais do que é possível, mais do que nos foi dada a capacidade de entender. Quem sabe, quando alcançarmos a perfeição e adquirirmos o samadhi, ou seja, entrarmos na mesma frequência da mente divina, a palavra samadhi significa a mesma consciência, sama é mesma, di é consciência. Talvez naquele estágio possamos, né, conceber este pensamento divino. Acho difícil, mas é garantido que no estágio condicionado, qualquer ser vivo, por mais inteligente que ele seja, e se amanhã ele não vai conseguir, e se amanhã vier algum físico quântico dizendo que conseguiu resolver, que criou uma lei, uma teoria, você pode ter certeza que vai passar um tempo, alguém vai desbancar e vai dizer que aquilo estava errado, porque não fez sentido em algum momento. Olha que a ciência materialista, ela é famosa por ser contradita o tempo todo. Tá? Então não venham dizer, o Maharaj se enganou porque agora apareceu um cientista que disse que dá para resolver sim os paradoxos da física subatômica, da realidade subatômica e tudo mais, da realidade macrofísica. Não dá. Por quê? Porque Krishna, Mahaprabhu, disse que não dá. Ele disse que é inconcebível. Então só nos resta o quê? A possibilidade de contemplar
esses paradoxos e adorá-los, né? Amá-los. Nós precisamos amar a criação divina, nós precisamos amar tudo que Deus fez, seja de bom ou de ruim, entre aspas, porque há coisas ruins também, pelo menos pelo ponto de vista relativo, mas tudo deve ser amado, certo? Bom, continuando a ler. Deus é a fonte de todas as expansões e as entidades vivas são as suas partes e parcelas separadas. Nós lemos na última aula também um pouco mais profundo. Deus é aquele que atrai e as entidades vivas são atraídas. A própria palavra Krishna significa o quê? Krish significa o todo atrativo. Na significa reservatório de prazer transcendental, de amor. Então, Krishna é aquele que atrai tudo para si. Todas as entidades vivas estão sendo atraídas para Krishna, quer queira, quer não. Leva tempo para algumas, mas no futuro, todas com certeza chegarão até Krishna. Correto? Então, Krishna é o objeto de serviço de todas as entidades vivas, as quais estão buscando, de alguma forma ou de outra, satisfazer esta necessidade de amar, sem saber que esse objeto a ser amado é Deus, é Krishna. Porque só Krishna pode reciprocar com você. As outras formas de Deus, das outras religiões, a recíproca é muito limitada. Muito limitada. Mas com Krishna, com Narayana, com Rama, com Nrsimha, a recíproca ela é muito mais complexa. E Krishna, por que Krishna é Deus? Porque ele é superior a todos os outros. Porque ele consegue reciprocar de maneira completa com todos os devotos. Mais do que Narayana, mais do que Rama, mais do que Nrsimhadeva, etc, etc. É por isso que ele é Deus. E a forma dele é completa. Ele aceita todos os níveis de relação possíveis que os devotos podem estabelecer com Deus. Já outras formas de Deus não aceitam. Ok? Bom, então, o serviço devocional amoroso, Bhakti Yoga, é o quê? A natureza real ou dharma das entidades vivas. Buscar amar e servir a Deus é o dharma de toda entidade viva. A natureza constitucional de toda entidade viva é ser uma serva eterna de Krishna. Esse é um verso do Chaitanya Charitamrita, dito pelo próprio Mahaprabhu, que é de ver a Swarupa Roy Krishnera Nitya Dasa. Toda entidade viva, toda alma tem como natureza eterna intrínseca ser uma serva eterna de Deus. Mas se essa entidade viva, cuja natureza é marginal, e que automaticamente também é consciente, se torna adversa ao serviço de Deus, então a potência ilusória, chamada Maya, encobre essa entidade viva e encobre essa natureza dela também de querer servir a Deus com um corpo sutil, com um corpo grosseiro, e faz com que a entidade viva vagueie através de 8.400.000 espécies de vida. Esse é o samsara, a roda do samsara, a roda de nascimentos e morte. Porém, quando as almas são atraídas novamente para o serviço a Deus,
e encontram um mestre espiritual capaz de guiá-las por esse caminho, elas então conseguem se livrar aos poucos dessa energia ilusória e desenvolver essa natureza eterna. Mesmo enquanto açoitadas pelas 3 misérias materiais. Quais são as 3 misérias materiais? Adi Devik, Adi Bhautik, Adi Atmik. Adi Devik significa todas as misérias causadas pela natureza ou pelos semideuses. Desastres naturais, furacão, terremoto, maremoto, tsunami, vulcão, enfim, tudo. Animais peçonhentos, calamidades, tempestades, enchentes, inundação, etc., etc., seca, calor excessivo, frio excessivo, tudo isso comandado pela natureza, que tem os semideuses por trás, são as misérias chamadas de Adi Devik. As misérias Adi Bhautik são as misérias causadas por outras entidades vivas, outros seres humanos a nós. E Adhyatmik são as misérias causadas a nós por nós mesmos. É quando nós somos os nossos próprios algozes. Então essas são essas 3 misérias. Mesmo enquanto sofrendo com elas, você já pode ter a oportunidade de começar a servir a Krishna. Para que você possa, o quê? É justamente a prática de Bhakti que permite que você saia de Maya, não o contrário. Muita gente acha que primeiro eu vou sair de Maya para depois fazer Bhakti para Krishna. Não tem como. Porque Bhakti é o remédio, Bhakti é a luz. Maya é a escuridão, você só remove a escuridão trazendo a luz. Você só cura a doença tomando remédio. Então não espere para você ficar puro para praticar Bhakti, porque primeiro, você não vai ficar puro nunca, e segundo, é só praticando Bhakti que você vai conseguir se purificar. Correto? Neste presente momento, a forma espiritual pura da entidade viva está encoberta pelas cortinas da ilusão material. E sua natureza eterna está alterada no sentido de ela está encoberta. A sua influência está sendo deturpada. Por quê? Porque a alma ela está presente, mas ela tem consciência. A consciência vem da alma, não vem da mente. E essa consciência, ela sempre está emitindo sinais positivos. Ela não deixa de ser uma presença espiritual ali. Então a alma está sempre emitindo sinais positivos que tendem a nos levar para o caminho correto. Só que quando Maya entra, ela distorce aquela informação que a alma está enviando, e aí chega para o corpo sutil, chega para a mente uma outra coisa. Tá certo? Maya não está por fora apenas, Maya está por dentro também. Maya é muito sutil, Maya não é alguma coisa que está fora da gente, Maya está dentro também, tá? Especialmente. Então, essa natureza pervertida da entidade viva, ela é temporária, assim como a água, ela se congela durante um certo tempo, enquanto a temperatura está baixa. Mas a natureza eterna da alma, da água, é o que? Líquida. Então, quando aquele gelo encontra uma temperatura adequada, ele pode voltar ao seu estado líquido novamente. Da mesma forma, quando a alma encontra um ambiente propício, uma associação com pessoas santas, o que vai acontecer?
a alma vai começar a descongelar. E assim ela vai adquirir o seu estado original, que é o que? De plena consciência de Krishna. Tá? Muito bem. Então, vamos encerrar aqui hoje e nos encontramos na próxima aula. Tá? Um bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.